Você já passou pela seguinte situação? Foi pagar algo no mercado em uma loja, a pessoa pegou a nota assim, colocou contra a luz e passou a mão na nota assim para sentir a textura, para verificar se a nota não era falsa? Como é que você se sente? É o dever da pessoa fazer isso, mas muitas pessoas se sentem ofendidas como se elas fossem falsificadoras de notas. Mas você também não quer receber, né, uma nota falsa de ninguém. Você não tem habilidade, eu não tenho, para verificar se uma nota falsificada bem feita é falsa. A gente corre o risco de passar e receber notas falsas. Porém, nós não nos preocupamos tanto com outras coisas falsas que aparecem na nossa vida. A gente não checa, a gente não verifica. Então, esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre estoicismo. Antigamente, na época dos estoicos, dos filósofos, não existia dinheiro de papel, era tudo em moeda e não tinha essa precisão que as moedas têm hoje. Então existia uma técnica que os comerciantes usavam para verificar se a moeda era verdadeira. Jogavam contra uma superfície dura, alguns mordiam a moeda, a gente já viu isso em filme, e checavam as gravuras. Tinha toda uma preocupação porque aquilo era a moeda circulante da economia local, do comércio local. Com a evolução da tecnologia, nós chegamos à moeda de papel e a moeda de metal que ainda existe, né? Só que hoje circula muito menos. Nós não temos hoje na sociedade moderna essa preocupação de receber uma nota falsa. Porém, quantas coisas nós trazemos para dentro da nossa mente, para dentro da nossa vida. Formamos opiniões, defendemos ideias assim com muita firmeza para coisas que são falsas. Seja fake news, notícias que chegam, informação que você recebe ou uma discussão política que a gente nunca sabe quem está dizendo a verdade ou a mentira e nós ficamos ali reféns e muitas vezes manipulados por esse jogo de informação, por esse jogo de influência. Além disso, compramos remédios sem ler a bula, sem entender o que existe naquele remédio que você está tomando e os efeitos colaterais. Também não sabemos o que comemos, nós não lemos as embalagens, como que aquela comida, entre aspas, aquele produto industrializado, o que tem lá dentro. A gente come sem saber. Então nós compramos coisas sem saber toda a verdade. Nós não verificamos toda a verdade. Nós não exercitamos nosso papel como cidadão e não como proprietários da nossa saúde e do nosso corpo. E o que Epiteto tem para nos dizer na lição estoica de hoje? O título é O Custo de Aceitar Falsificações. Ele diz assim: quando se trata de dinheiro, algo que claramente desperta nosso interesse, dispomos de toda uma arte em que o examinador usa muitos meios para descobrir o valor, assim como damos grande atenção ao julgamento daquilo que pode nos conduzir ao erro. Mas, quando se trata de nossos princípios orientadores, bocejamos e cochilamos, aceitando qualquer coisa que passa por nós em um piscar de olhos sem arcarmos com as consequências. Enfim, as nossas suposições, as nossas crenças, a gente repassa aquilo que é conveniente para nós. Se vem uma mensagem, uma informação que vem ao encontro daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo ideologicamente, prontamente eu concordo com aquilo, a minha mente concorda e num piscar de olhos eu vou lá no grupo do WhatsApp e repasso aquela mensagem. Ou eu leio alguma coisa, um vídeo que me passaram, com alguém narrando, com imagens montadas, toda uma produção, e acredito naquela história piamente. E por que eu acredito? Porque aquilo bate com aquilo que eu defendo ideologicamente, politicamente, economicamente, seja qual for a nossa visão de mundo. Então, realmente, em um piscar de olhos, eu repasso para frente o que é falso e me torno o quê? Um falsificador. Eu estou reproduzindo notícias falsas, informações falsas para o mundo, tentando influenciar as pessoas e acreditando que aquilo é verdade. Conhece alguém assim? Além de tudo isso, outras coisas acontecem que falsificam a nossa vida ou falsificam a nossa imagem. Seja uma pessoa que você segue na internet, um youtuber que faz um vídeo duvidoso, questionável, sem comprovar fontes, sem trazer nenhuma base científica, sem trazer nenhuma comprovação daquilo que está falando. Nós, na área de influência, chamamos isso de provas sociais. Nós precisamos falar e mostrar para as pessoas. Nós temos que dizer qual é o caminho para a pessoa se aprofundar naquele assunto, que muitas vezes em um vídeo de 5, 10 minutos, você não consegue fazer isso. E qual é o cuidado maior? Quando a gente fica repetindo frases prontas que alguém diz.
Você fala assim, fulano de tal, daí você traz a frase dele. Porém, a frase não é dele, ele copiou de uma outra pessoa que está no livro tal ou de um filósofo tal. Hoje existe um monte de gente na internet trazendo frases de efeito sem citar o autor. E você que não sabe qual é o autor, entende que aquela fala é da pessoa, mas ela está falsificando a ideia de alguém. E como tem gente que falsifica ideia nas empresas, que rouba a ideia dos outros, que não dá o crédito para o funcionário, não dá o crédito para ninguém. A falsificação é uma questão de caráter, vai muito além. Ela pega você nos momentos invisíveis, quando ninguém está olhando, você se sente no direito de falsificar uma situação, que é desviar às vezes um recurso de uma empresa, que seja mesmo tirando uma cópia para um trabalho de faculdade. Um exemplo simples que a gente conhece há muito tempo. Então, todos esses exemplos e outros que você possa imaginar que não vão caber aqui nesse vídeo são exemplos de falsificação de caráter, falsificação de ideias, que nós às vezes importamos dos outros, pegamos os outros e passamos para frente, ou somos os reprodutores. Nós temos aqui dentro uma máquina de falsificação de ideias. No campo da influência existe um princípio chamado autoridade. Hoje qualquer pessoa na internet fica repetindo assuntos, falas dos outros, se torna uma autoridade. Ela decora um texto, ela coloca um teleprompter, ela faz um roteiro e fala como se tivesse formação, como se fosse profissional no assunto. E as pessoas que não têm muito conhecimento, as pessoas que estão carentes, olham alguém falando, falam, nossa, como esse cara é inteligente, como que ele sabe tudo isso? Só que essa pessoa está falsificando, trazendo ideias dos outros, copiando o vídeo dos outros, e você que não checa a fonte, que não sabe a base, acredita aquilo como uma verdade. E o que mais representa essa autoridade que você compra como verdade? A maneira que a pessoa se veste, às vezes um português rebuscado que ela usa, a beleza, né? Se a pessoa é bonita, isso ajuda. São símbolos. Um homem de gravata, um homem de terno, são símbolos que transmitem para nós que essa pessoa é culta, é bem-sucedida, é inteligente. São técnicas de comunicação para você comprar ideias falsas e reproduzir como verdades, quando não gastar o seu dinheiro sendo enganado, sendo manipulado. E quando você passa por uma situação de vergonha, que você repassa um conteúdo, alguém te traz um alerta, fala, ó, não é bem assim. Essa fala não é dele, essa frase não é verdade, ele está copiando de alguém, ou seja, qualquer fonte disso não é o vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, ou seja, é uma situação constrangedora. Como é que você fica? Essa situação é muito ruim quando você se faz passar por um falsificador, por um reprodutor de fake news. E as pessoas dizem o seguinte, mas eu não sabia, mas eu só repassei porque minha filha que me passou, porque meu marido me passou, porque meu chefe me passou, então eu transfiro a culpa para outra pessoa e digo assim, não, porque ele normalmente verifica a fonte, ele é professor, ele é advogado, ele vai checar a fonte antes de passar. Então, o que acontece? Eu estou delegando a minha responsabilidade de checar a fonte para as pessoas que me repassaram esse conteúdo. Só que a responsabilidade sempre é sua, é minha, é nossa. Nunca é de terceiro. Eu não posso repassar nada para ninguém confiando que o meu professor, ou o médico, ou alguém que é importante na sociedade, só pelo cargo que exerce, tem autoridade para me passar algo que seja verdadeiro. A grande metáfora para você guardar esse vídeo é: seja uma casa de câmbio. Quando você recebe o dinheiro, você confirma se o dinheiro não é falso. E quando você entrega o dinheiro verdadeiro, para que você seja uma pessoa íntegra, para que a sua confiabilidade não seja colocada no lixo. Porque se você desconfiar que aquela casa de câmbio recebe nota falsa, repassa nota falsa, você nunca vai lá. Essa casa de câmbio é você. As pessoas confiam naquilo que você fala e você confia naquilo que os outros falam sem checar. Que essa mensagem traga mais transparência, cuidado, integridade, para que o seu caráter nunca seja colocado em dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.